Aleluias! Jesus Cristo é tudo. Jesus Cristo é o único caminho. Ele é a única verdade. Ele é tudo. Cordeiro de Deus. Aleluias! Que veio ao mundo por nós. Morreu. Foi sepultado. Crucificado. Morto. Mas ressuscitou por nós. Glória a Deus. Manhã de sexta-feira, manhã de vitória, manhã de adoração, diante do trono do Rei da Glória, aleluias. Ele é Rei, Ele é Senhor por excelência, Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele, só Ele. Para Ele toda a honra, para Ele toda a glória, para Ele toda a adoração, todo louvor, toda ações de graça. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, tudo que é em mim, bendizer ao nome do Senhor, porque o Senhor é bom, Deus é bom em todo tempo, Deus é bom, Deus é fiel. Vale a pena estar na presença do Senhor. Vale a pena insistir em oração, insistir em jejum na presença de Deus. Vale a pena perseverar diante do altar do Senhor. Aleluias. Vale a pena esperar em Deus. Ori cantarabacaia. Vale a pena esperar em Deus, esperar nas promessas de Deus. Vale a pena esperar o agir de Deus em nós e por nós, porque Deus não falha, porque Deus é fiel, porque Deus é tremendo, porque Deus é maravilhoso. Então, nesta manhã, a Deus toda honra, a Deus toda glória, a Deus toda adoração, a Deus todo louvor, glórias. Juntos, em uma só voz, vamos declarar, Maria Ângela, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que é em mim, bendizer o nome do Senhor. Ainda que o coração esteja triste, ainda que as lágrimas estejam rolando no teu rosto, ainda que o cenário diga ao contrário disso, vamos continuar declarando isso, porque Deus habita no meio dos louvores. Deus habita no meio dos louvores, Laisa. Deus habita no meio dos louvores. Oh, glórias! Rica badarassuri cantalabasteia. Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus não resiste quando chegamos diante dele e o adoramos. Glória a Deus, aleluia. Pai do Senhor, povo de Deus, manhã de consagração, de jejum e de oração, manhã de louvor na presença do Rei, manhã de clamor. Hoje é o dia separado para ungirmos a nossa casa. Vamos ungir a nossa casa, ungir a empresa. Se você tiver a liberdade de ungir a empresa, você trabalha, a sua empresa, o carro, a casa, glórias. Se nós não nos posicionarmos para tomarmos o nosso espaço, aquilo que é nosso, aquilo que Deus nos deu, o inimigo se levanta para isso. Então, você tem que ungir a tua casa, precisa ungir e declarar: o governo da minha família, o governo da minha casa está nas mãos de Deus. E aqui, Satanás, você não vai governar, em nome de Jesus. Isso é posicionamento de vitória, posicionamento diante do altar do Senhor. Glória a Deus. Pega a tua água, separa a água aí, vamos ungir a nossa água. Prepara aí peças de roupa, fotografia, prepare tudo. Nós precisamos agir em nome de Jesus, ter atitude de oração. Se você quer vitória, você precisa se posicionar diante de Deus, repreender todo roubo nessa internet, em nome de Jesus. Se posicionar em adoração, em oração, em jejum, em consagração diante de Deus,
até que o Senhor venha e opere em favor da tua vida. Não se canse de orar. E se isso bater em você, na tua porta, a canseira, a fadiga, lembra-se que lá em Isaías o Senhor diz que o Todo-Poderoso não se cansa. O Todo-Poderoso não se fadiga, glórias, e Ele renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. E essa é a manhã de pedirmos ao Senhor: renova-me, Deus, oh Rabacaia, renova nossas forças, e nós vamos clamar, e a nossa oração juntos, o nosso clamor em unidade, vai se cumprir o que a palavra diz. Quando estivermos reunidos no mesmo propósito, na unidade da igreja, Deus ordena a bênção. E eu creio que esta é uma manhã de bênção, manhã onde o Senhor está se movendo ao teu favor, ao nosso favor, para a glória de Deus. Eu tenho recebido, em nome de Jesus, tenho recebido testemunho de vitórias, de situações que estava semelhante a um vale de ossos secos, e Deus bradou com milagres. Deus tem bradado no nosso meio, através das nossas orações. O Eterno tem bradado, trovejado, situações onde a gente olha assim e, humanamente falando, impossível essa virada. Deus tem feito assim. Eu tenho recebido testemunhos de milagres, e o próximo será o teu, será o meu, será o nosso testemunho de vitória. Eu creio nas promessas do Senhor. Eu creio, e o Senhor é fiel. E nós já entramos no altar do Senhor, nós não vamos entrar duvidosos. Será que não vai ser mais uma manhã? Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai liberar? Não, a palavra de Deus lá em Hebreus fala assim: quando você for orar, chega diante de Deus, quando for falar com Ele, com convicção de vitória. Chega diante de Deus com certeza de que Ele vai fazer. Não importa o cenário, Maria Ângela. Oh, Shabadarassuri canta. Não importa o cenário, importa é o meu posicionamento e o teu diante da batalha, diante da guerra. Davi, diante das guerras, das batalhas, Davi partia para cima, convocava seus soldados, o exército do Senhor partia para cima e ia, em nome de Jesus, contra os inimigos. E o Senhor dos exércitos, cuja presença estamos agora, bradava em favor da vida de Davi. Esse momento de oração é muito importante. Oh, glória a Deus, aleluia, Juazeiro, Bahia aqui, glória a Deus, minha querida, Jesus te abençoe, vamos clamar, glória a Deus, Deus, Ele é fiel. Vamos, Maria Ângela da Bahia também, glória a Deus, vamos clamar, vamos, Valéria, vamos clamando aí, povo de Deus. Nós vamos entrar agora em um dos melhores momentos das nossas vidas, é o tempo da oração. O nosso tempo de oração é precioso, precioso. Vamos clamar, aleluias, o Senhor é Deus. Temos também pessoas de Londres, de Portugal, Estados Unidos, Itália. Temos pessoas conectadas aqui, de diversos países. Por quê? Porque a proposta de Deus para o quarto de guerra é: pede-me e eu te darei as nações por herança. Tem pessoas que estão aqui agora, pessoas que vão assistir mais tarde, mas o importante é: vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso, Manarassúria, Rica Badarassô, oh Deus, e independente da situação, Ele vem ao nosso encontro. Glória a Deus. Vamos, aleluia, aleluias, aleluias. Vamos orar, sim, vamos clamar, vamos suplicar o favor do Senhor, porque Ele é Deus. Fique ligado em oração também.
pela nossa internet. Isso é roubo. Tecnicamente falando, não tem nada, mas nós sabemos o que é. Então nós vamos clamar em nome de Jesus. Aleluias. Quando a igreja de Jesus clama na terra, em nome de Jesus, o céu se move. Eu fico muito feliz quando eu recebo testemunho de vitórias. Eu estou aqui aguardando o seu testemunho de vitória, em nome de Jesus. E os testemunhos vêm para que a nossa fé seja edificada. Tem pessoas que já estão quase para sair da fila da oração, da fila dos milagres. Mas quando ela recebe um testemunho, ori canta labasteia, ela volta correndo. Ele está fazendo, ele está liberando. Vou ficar na fila, glória. Oh, Shabadaia, Senhor, nós não fomos chamados para crer naquilo que nós estamos vendo, Senhor. Não é assim. O nosso chamado é para crer naquilo que nós não estamos vendo no momento, mas nós insistimos em oração, em jejum, em clamor diante do teu altar, porque quem nos fez a promessa não foi o homem mortal, não foi o homem carnal, ai me cantarabalabalaya, foi o eterno, foi o guerreiro, foi o grande que nos fez a promessa, balabasteia. E nós estamos aqui, Senhor, ori cantalabasteia, oh descendência de Abraão, clamando diante do altar do Senhor. Deus, nós estamos aqui nos fortalecendo, como Abraão se fortaleceu, dando glória a Deus. O cenário dele também era de morte, era de ruína, era de sequidão, mas Abraão se fortaleceu, lembrando-se das promessas que o Senhor havia feito para ele e dava glória a Deus. Oh, xarabacantarabalaya, rico naraia. É por isso que nesta manhã, na autoridade, no poder, no domínio, na força que há no nome de Jesus, nos colocamos no teu altar e repreendemos no nosso caminho, nesta live, seta maligna, obra do diabo, todo roubo nessa internet, por terra, em nome de Jesus. Seta do diabo, gigante, vai cair, em nome de Jesus. Mas a vontade de Deus, propósito de Deus, vai se cumprir nas nossas vidas nesta manhã, através dessa live, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Nós entramos no teu altar, Deus, para dar glória. Eu sinto isso. Oh, Shurika, Terebalaia. Eu sinto isso. É momento de dar glória a Deus. É momento de exaltar o nome do Senhor. É momento de glorificar a Deus. Dele canta labasteia. Ainda que a tua situação esteja para choro, para tristeza, lembra-se, Paulo e Silas na prisão, eles eram inocentes, ricanta labasteia, mas estavam feridos, sentenciados à morte, à destruição, recanta, mas a alma deles não estava presa, a boca não estava presa. Rica badarabalaia, e o poder da adoração entrou naquela prisão. Rica badaraçou, rimanarabacaia. Temos duas opções quando estamos em guerra, quando estamos em lutas, ou labacaia, ou murmurar ou adorar. Eu prefiro adorar. Rica labalabasteia. E eu sinto isso nesta manhã. Eu sinto que esse momento de guerra que nós estamos enfrentando, precisamos adorar. Temos que adorar a Deus. Essa é a melhor parte
adorar, exaltar, glorificar ao nome do Senhor. Manda a glória para o alto. Balabacalabaxuri cantalabasteia. Ribalabacalabasteia. Exaltar ao nome do Rei. Exaltar ao nome do Rei. E o mesmo Deus que viu ali o posicionamento de Paulo e Silas naquela prisão, Rabacalabasteia, e enviou uma força explosiva através do louvor deles, através da adoração. É esse mesmo Deus que vai enviar a força dele, o poder dele, o livramento dele, a presença dele, glórias, nesta live, nas nossas vidas, para que o nome dele seja glorificado. Não existe cadeias, porta, grilhões, ricalaia, cadeados, balaçou, ramanaia, que fiquem fechados quando o crente se posiciona a adorar a Deus. Balabassúria é o mesmo Ricanta que visitou Paulo e Silas, que te visita nesta manhã aí, nesta cadeia de opressão, de depressão, de solidão, de morte, e te diz: seja livre em nome de Jesus Cristo. Balabasteia, eu profetizo nesta manhã, em nome de Jesus, que todas as prisões que tem prendido a tua alma, prisão da angústia, da morte, da solidão, da opressão, orecalabacaia, sejam agora quebradas no poder do sangue e do nome de Jesus Cristo. Dericantalabacaia, rico xarabalaia. Senhor Jesus, manda um anjo de guerra, de poder, passando a revista nesta casa, nesse hospital, neste carro, destruindo toda a força maligna, toda a opressão do inferno, todo o espírito de solidão, espírito da morte. Pega as tuas bagagens, sai do nosso meio, bata. Em nome de Jesus, nós temos um Senhor, nós temos um dono, e o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Glória a Deus pertence todo o poder. Oricantalabacabasteia, manhã de cura, manhã de milagres, manhã de libertação. Vai recebendo aí a tua vitória, a tua cura, em nome de Jesus Cristo. Deribalabacaia. Pai, santifica nossas vidas, Pai. Dá-nos uma vida santa, uma vida limpa diante do teu altar. Santificação, sem a qual ninguém pode ver Deus. Ninguém pode ver Deus com as vestes sujas. Oi, canta laia. E nós declaramos: o sangue de Jesus é suficiente para nos limpar, para nos livrar de todo o pecado, de toda acusação, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós entramos na tua presença nesta manhã para clamar pelas nossas casas, clamar pelas nossas famílias, clamar pelas vidas dos nossos filhos, dos nossos netos. Oricantalabasteia, o Senhor não nos deu filho para a calamidade. O Senhor não nos deu neto, filho, para a vergonha, para a ruína, e nem para ser refém de Satanás, porque eles são propriedades exclusivas do Deus vivo. Glórias. Orecantalabasteia. Nós chegamos como Ana chegou no teu altar, entregou Samuel para Deus, devolveu Samuel para Deus. Essa é a nossa oração. Entregamos a nossa herança, a herança que o Senhor nos deu para o Senhor. Chama, Deus, nossos filhos, nossos netos pelo nome. Ricalabacaia, chama pelo nome cada um deles e escreve a tua história, na vida deles e através da vida deles, em nome de Jesus. Corta laço, quebra laço contra a vida deles, em nome de Jesus. Joga por terra todo o poder das trevas, todo o poder do inferno contra nossas famílias, todo o poder do diabo, em nome de Jesus. Que toda opressão, toda depressão, toda morte caia por terra
contra nossas famílias em nome de Jesus. E tudo aquilo, Pai, que tiver sendo projetado pelo diabo contra nossas famílias, joga por terra no poder do sangue, no poder do nome de Jesus Cristo. Temos com Deus uma aliança. Deus tem conosco uma aliança, dericantalabasteia, uma aliança eterna, uma aliança segura. Oh, rabacalabachuricantalabasterebalabasteia. E nós entregamos como oferta a nossa herança, a nossa casa, a nossa família diante do altar do Senhor e declaramos frustrado todos os planos de Satanás contra a nossa família, todos os planos do diabo, dos filhos, dos nossos netos, frustrado por terra, em nome de Jesus. Nós clamamos, Pai, que o Senhor tire do caminho dos nossos netos, dos nossos filhos, todo enviado do confiamos no poder do teu sangue para jogar por terra Satanás no nosso caminho, em nome de Jesus, na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, nós confiamos que todo escrito de dívida que era contra nossas vidas, a dívida que tínhamos com as trevas, a dívida que tínhamos com o inferno, Jesus cancelou na cruz do Calvário. O escrito de dívida que era contra nós, pagou. Jesus pagou com a sua própria vida. Hoje não temos dívida com o inferno, não temos dívida com Satanás, porque Jesus pagou e declarou: está consumado. O projeto de Deus para a salvação das nossas vidas, para a salvação da nossa casa, da nossa família. Glória! Rica badaia soderebalabasteia. Todo aquele que leva o nosso nome, Satanás não vai destruir ou não vai saquear. Em nome de Jesus, eu creio. Mães de joelho, família de joelho, rica badaraçô, avós de joelho, pais de joelho, filhos, netos de pé, rica manaia sodekimino Shaddai. Rico, na soplei, a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família é nação santa, povo de propriedade exclusiva. Essa tua realidade, mas declare e creia, tua casa, tua família é nação santa. Somos nação santa, povo de propriedade de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ainda que o cenário esteja falando que é ruína, declare: eu e a minha casa somos nação santa, povo de propriedade exclusiva do Deus vivo. Rica labasteia. Essa é a cobertura que nós temos, a cobertura do sangue de Jesus sobre nós e a nossa casa, e todos os projetos do diabo contra nossas famílias perecerá. Em nome de Jesus, Senhor, coloca nossa família no altar de Deus. Tira a mulher estranha de dentro das nossas famílias. Tira a mulher estranha, o homem estranho dos casamentos, da vida dos filhos, dos netos. Em nome de Jesus, faz valer, Senhor, as tuas promessas, a tua aliança sobre nós. Em nome de Jesus, Senhor, ensina-nos a valorizarmos e a tomarmos posse da aliança que o Senhor fez conosco, porque não somos um povo vulnerável ao reino das trevas, mas somos o povo de Deus na terra. Isso é tudo glória. Oh, xarabacaia, meu Pai, oramos pela saúde do teu povo, pela saúde da tua igreja. Tira do nosso meio todo tipo de enfermidade, seja qual for a origem, joga por terra toda enfermidade, em nome de Jesus. Joga por terra toda doença, toda praga, em nome de Jesus, contra nossas vidas. Nós tomamos posse das pisaduras de Jesus sobre nós e declaramos que pelas pisaduras de Jesus
fomos curados. Em nome de Jesus, eu coloco diante do teu altar essa lista aqui, Senhor, com os nomes, em nome de Jesus, de pessoas que se encontram enfermas. Envia seu poder para a cura, envia seu poder para a libertação, em nome de Jesus, no meio, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Também colocamos diante do teu altar as nossas finanças. Repreende no nosso meio o espírito da miséria, da pobreza. Sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus para repreender toda a miséria de dentro das nossas casas, nas empresas, todo o tranca-rua do inferno que está trancando esses contratos, impedindo esses clientes de chegarem por terra, anulado, em nome de Jesus. Tua palavra diz: quando somos fiéis a Deus, o Senhor faz diferença nas nossas vidas. Dai-nos, ó Pai, corações abertos, porque a tua palavra diz que ao liberal, Deus dá com liberalidade. Então ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, a tomarmos posse da tua palavra e a vivermos a tua palavra. Em nome de Jesus, eu profetizo nesta manhã portas de empregos abertas. Você que está pedindo a Deus que abra uma porta de emprego, você que fez voto ao Senhor, cumpra os seus votos, porque você vai celebrar a tua vitória em nome de Jesus. Recebe aí liberação de portas abertas de emprego, liberações de contratos, de vendas, em nome de Jesus, novos clientes, recebe, em nome de Jesus. Eu profetizo essas contas aí, tudo pago, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Você, mãe que pede emprego para teu filho, recebe essa vitória na tua vida, em nome de Jesus. Não há porta que se mantenha fechada mediante uma ordem de Deus, do Deus vivo. E eu profetizo esse milagre da mudança de sorte na tua casa, na tua empresa, na tua família, em nome de Jesus. Deus manda os recursos financeiros para você executar os teus projetos. Deus está enviando recursos financeiros para você executar esses projetos. E esse projeto é para a glória de Deus. Não foi o homem quem fez, é Deus quem faz. É Deus quem abre as portas. Oh, rabacalabasturi canta. Não importa se você tem ou não tem dinheiro. Se ao teu lado as pessoas estão tudo zerados sem dinheiro. O céu não tem ruína, no céu não tem bloqueio, no céu não tem falência. A palavra de Deus diz em Malaquias 3,18, Deus faz a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. E a diferença é em você obedecer a palavra de Deus. Faça teus projetos. Continua orando em cima dos teus projetos, porque Deus vai te surpreender. Eu creio, e traga o teu testemunho em nome de Jesus. Eu profetizo a bênção de Deus, suprimento de Deus sobrenatural na tua geladeira, nos teus armários, o melhor de Deus. E não fique abrindo a boca, reclamando, murmurando. Toma posse daquilo que o Todo-Poderoso vai fazer na tua casa, na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. A vitória está no nome de Jesus, mas a vitória é daquele que não desiste. O segredo da vitória é você não desistir da sua bênção, é você insistir diante do altar do Senhor, ainda que você não esteja vendo nenhum sinal de chuva no céu, nenhum sinal de nuvem. Você não tem que sair do joelho, você não tem que parar de obedecer e de orar. Você precisa insistir até que chova. E eu profetizo sobre as tuas finanças, dizimista, ofertante, fiel do altar de Deus, milagres, portas abertas, liberações de contratos grandes, em nome de Jesus, projetos sendo realizados, sonhos, viagens, em nome de Jesus Cristo. Para de questionar,
Para de indagar. Toma posse da tua vitória e traz o teu testemunho para a glória de Deus em nome de Jesus. Vamos orar pela nossa água. Davi, o segredo, Davi, da nossa vitória está em você colocar a sua vida diante do altar de Deus. Davi, chame Jesus para ser o Senhor dos seus negócios, Senhor da sua casa, Senhor da sua família, e veja o que Deus vai fazer dentro da tua casa e na tua vida, em nome de Jesus. Vamos ungir a nossa água. Hoje é dia de ungir a nossa casa. Vem comigo. Pai, nós consagramos a nossa água no altar de Deus. E nós somos um povo que cremos em milagres. Milagres é especialidade de Deus. Glória a Jesus. Pai, coloca aqui uma gota do teu sangue na nossa água. Unge para que haja cura, libertação, milagres em nome de Jesus. Faça algo tão grande que fique a cicatriz para testemunho, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Eu declaro essas águas ungidas, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, para maravilhas e para que o nome do Senhor seja glorificado. Toma dessa água e em nome de Jesus Cristo, seja curado pela fé em Cristo Jesus. Aleluias. Glória a Jesus. Me ajuda aí a compartilhar essa live, a enviar aqui esses coraçãozinhos. Vamos trazer no povo que dorme, para que o povo acorde e venha participar e ser ministrado através de uma palavra, em nome de Jesus. Chegou o grande momento, a palavra de Deus. Aleluias. E olha quem está aqui hoje, para a glória e honra do nome do Senhor. O presbítero Miqueias, ungido do Senhor, trazendo uma palavra de Deus para o teu coração. Na quarta-feira foi a esposa dele e ela estava ali dando apoio para ele. Hoje é ele, ela está aí, ao lado dele, dando apoio. Isso é coisa muito linda. Glória a Deus. Gente, vamos orar pela internet, em nome de Jesus. Aleluias. Triunfar. Aleluias. Glória a Deus, meu querido. Pai do Senhor, pregador. Rapaz, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo em nome de Jesus. Obrigado, amém. Tá dando para me Glória a ouvir? Deus. Tranquilo? Tá ótimo. Glória a Deus. A intercessão tá ativa. Amém. Graça e paz, pastora Ana, graça e paz a todos Paz. que estão aqui acompanhando essa live. É um Amém. prazer estar aqui mais uma vez trazendo uma palavra. Eu gostaria de Aleluias. compartilhar uma palavra que Deus ministrou no meu coração Amém. para vocês. Glória a Deus. O texto está Aleluias. no livro de João, capítulo 11. Eu vou ler a partir do versículo 38. Vou ler do 38 ao versículo 44. A palavra de Deus diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era em uma gruta, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o Aleluias. rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Amém? Vamos orar. Aleluias.
Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Pai, mais Sim, uma Senhor. vez, mais um dia diante da Tua presença. Amém. Essa oração te agradecendo, Pai. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui Obrigada. unidos para Amém. compartilhar a Tua Sim, palavra. Senhor. O Senhor Sim, me use como Deus. instrumento para que eu compartilhe aquilo que o Senhor me ministrou e que Amém. através da minha vida o Senhor me use como instrumento para Amém. outras Sim, vidas Deus. através da Sua palavra. É isso que eu te Aleluia. peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus. O Amém. tema dessa palavra Aleluia. é: o cenário está pronto para o milagre. E aqui no livro de João, capítulo 11, está relatando a história de quando Lázaro, aconteceu a ressurreição de Lázaro. Então, Lázaro ele ficou gravemente doente. A palavra vai dizer que as suas irmãs, Maria e Marta, então, manda alguém ir até Jesus e avisar Jesus que seu amigo íntimo estava muito doente. Então, Jesus, após receber essa notícia, ele diz que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para que o nome de Deus fosse glorificado. Aleluia. E logo após Jesus receber essa notícia, mesmo assim, ele espera por 2 dias para ir até Betânia, onde ficavam Marta, Maria e Lázaro. E então Jesus decide ir com os discípulos meio assustados, porque naquela época os judeus estavam atrás de Jesus, querendo apedrejá-los, mas eles ouvem a voz de Jesus e vão com Jesus até Betânia. E chegando lá na aldeia, eles se encontram com Marta, Maria, e eles trazem a notícia que Lázaro havia morrido. E após Jesus receber essa notícia, Jesus ele vai até o lugar onde Lázaro estava sepultado e lá é encontrada uma pedra. Então ele pede para que tirem essa pedra. Mas Marta ela fica preocupada com o cheiro que estava ali de morte por conta que já faziam 4 dias que Lázaro havia falecido. Mas Jesus ele ressalta e tiram a pedra. Então Jesus ele dá ele fala em alta voz para que Lázaro ele saia para fora. E ali Aleluia. Lázaro ele sai para fora, ele ressuscita e ali o milagre de Jesus acontece e todos ali contemplam aquele acontecimento. E dentro desse texto eu anotei alguns aprendizados que eu tenho com essa palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. Amém. Está lá no livro, no versículo 4. Diz assim: ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Primeiro, Aleluia. o problema não vai te paralisar. Amém. Aqui, Jesus estava dizendo, enquanto todos estavam preocupados e focados no problema que era a enfermidade, Jesus ele já sabia o que iria acontecer. E talvez aqui a gente está tratando de uma enfermidade, mas talvez a enfermidade simbolize para você de fato uma enfermidade, uma doença, mas também pode significar um problema na área profissional, um problema na área sentimental, um problema no seu relacionamento, um problema no seu relacionamento com Deus. Mas eu vim aqui para te dizer que o problema ele não vai te paralisar. Não é que Amém. pode te paralisar, mas ele não vai te paralisar, Em nome de porque Jesus. Jesus, Deus, ele já tem algo preparado para você. Então, como o tema dessa palavra diz, o cenário ele já está pronto para o milagre. E eu creio que Deus ele vai fazer sobre a sua vida. Então, não fique focado no problema, não fique com a mentalidade somente naquilo que pode travar o seu coração, paralisar o seu coração. Muitas vezes você fica focado no problema e isso acaba paralisando a sua vida, o seu pensamento, mas Deus ele já tem algo preparado para você. Amém. E é sobre a vida e não sobre a morte. Amém? No Amém. versículo 5 diz assim: ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. E o que eu gostaria de ministrar, o segundo tópico, é que o processo faz parte mesmo Jesus te amando. Então, eu queria dizer para vocês que o amor de Jesus, ele não impede os processos.
Às vezes o processo ele não é seta de Satanás, e sim é Deus nos chamando mais para perto. É, Esses dias eu lidero jovens, a gente tem um grupo discipulado, eu com a minha esposa, a Ingrid, que estava ministrando aqui na quarta-feira, e esses dias um amigo meu, ele no dia do grupo discipulado, da célula, ele me chamou para ir na célula. E me espantou porque eu já chamei ele diversas vezes, aí ele dá uma desculpa ou outra, mas ele decidiu ir por conta própria. Ele me chamou para ir. E aí ele me disse sobre algumas situações que ele estava passando. E aí eu falei justamente isso, porque teve um acontecimento que aconteceu com ele durante uma festa que ele foi, enfim. E eu ministrei isso sobre a vida dele, que muitas vezes acontece processo porque Deus quer trazer ele mais para perto. E muitas amém. vezes é Deus nos dando sinais. E talvez, depois de um tempo, a gente pode não ter mais esses sinais. Então a gente tem que voltar para Cristo, a gente tem que ouvir a voz de Cristo enquanto há tempo. E o processo, ele faz parte, mesmo Jesus chamando. Então, muitas vezes você pode ter o sentimento, mas por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que eu estou com esse tipo de problema? Mas muitas vezes você pode achar que é porque Jesus está afastado de você, porque Jesus não te ama, mas muito pelo contrário. Aqui é um grande exemplo disso. Jesus poderia abster Lázaro de se encontrar com a morte. Ele poderia permanecer, já que Lázaro fosse ressuscitar, ele poderia deixar Lázaro vivo. Mas como Jesus havia dito logo no começo do texto, que a enfermidade não era para a morte, mas era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Aleluia. Através desse processo que você está passando, através desse problema que você se encontra, é para que o nome do Senhor seja glorificado sobre aquilo que vai acontecer. Talvez na sua visão isso não se encontre. Talvez a resolução do problema aos seus olhos não é viável, está distante. Mas Deus ele já tem algo preparado para você. Amém? No versículo 6 de João 11 diz assim: quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E o terceiro tópico que eu gostaria de compartilhar aqui é que Jesus não age no seu tempo. É, Então, aqui nesse versículo está dizendo que, mesmo Jesus recebendo a notícia sobre a enfermidade de Lázaro, ele permanece 2 dias onde estava. O natural seria, aos nossos olhos, se, por exemplo, a gente recebe uma notícia de enfermidade sobre alguém que é próximo a nós, porque Lázaro era um amigo íntimo de Jesus. Então, quando a gente recebe uma notícia sobre alguém próximo a nós, o natural é a gente já se mover até o lugar para ver o que está acontecendo. Só que a palavra vai dizer e deixa claro que Jesus ainda permanece 2 dias onde estava, para depois ir até onde Lázaro se encontrava. Ou seja, Jesus ele não é movido pela ansiedade da mesma forma que nós somos movidos. é, Tem o é. tempo que é o Kairos, tem o tempo de Deus e o Cronos, que é o nosso tempo. Então, Deus se move através do tempo dele. Então, muitas vezes você está dizendo, meu Deus, por que isso não passa? Por que o Senhor não afasta de mim logo esse problema, esse processo? Mas Deus, ele tem o tempo dele agir. Que nem eu disse no tópico passado, Jesus poderia abster a vida de Lázaro sobre a morte. Não precisava chegar na ressurreição. Mas Jesus ele tinha um plano para que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida Aleluia. de Lázaro. E da mesma forma que ele fez na vida de Lázaro, ele vai fazer na sua vida. Então, Amém. muitas vezes você acha que esse processo não está passando, mas calma, que Deus ele sabe de todas as coisas, ele sabe o melhor tempo, porque o Senhor ele entende mais do que ninguém sobre o processo. E ele vai É, fazer através da sua vida, é ele vai verdade. e o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua Aleluia. vida, através desse processo, em nome do Senhor Jesus. Indo lá para o versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. E versículo 10: mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E o quarto tópico é que quem está com Jesus não deve temer. Então o Senhor está dizendo aqui que quando a gente anda durante o dia, a gente não tropeça, porque a gente está enxergando, ou seja, tem luz naquele lugar. E a luz aqui nesse versículo simboliza Jesus Cristo.
Então, a todo momento que a gente está na luz, a todo momento que a gente enxerga aquilo que onde a gente está pisando, é porque Cristo está do nosso lado. A partir do momento que Jesus Cristo, ele não está com a gente, se torna uma escuridão e a gente não consegue ver o passo e a gente acaba tropeçando. Então, a partir do momento que Jesus Cristo está conosco, a partir do momento que Jesus Cristo está com a gente, ele consegue iluminar o caminho da onde a gente deve ir. Ele consegue nos direcionar através da luz. Então, quem está com Jesus não deve temer. Aqui, os discípulos estavam com medo, porque se vocês lerem um capítulo anterior, Jesus ele estava quase sendo apedrejado pelos judeus. Então, Deus ele já tem algo preparado para a sua vida e Amém. se Jesus estiver conosco, a gente consegue enxergar o caminho, a gente consegue ser direcionado para o lugar certo, a gente consegue enxergar para que a gente não tropece. Então, é isso que Deus ele quer ministrar sobre a sua vida hoje. Quem anda Amém. na luz não tropeça. Se Jesus está no controle, confie, porque Deus ele Amém. preparado para você. Independente do processo que você tem passado, independente do problema que você tem passado, se você tem uma enfermidade, se você está distante do caminho de Jesus, se você está passando por um processo no seu relacionamento, se você está passando um processo no profissional, onde esteja o seu processo, onde esteja o seu problema, Deus ele já tem algo preparado da mesma forma que Amém. ele fez com Lázaro. A Eu ressurreição creio. pronta para o seu processo em nome do Senhor Jesus. Aleluia. No versículo 25 e 26, a palavra do Senhor diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Então, o quinto tópico que eu gostaria de mostrar para a sua vida é que Jesus ressuscita sonhos e projetos. Então, Jesus está dizendo que ele é a ressurreição e a vida. Ou seja, muitas vezes você tem sonho que você deixou lá para trás, muitas vezes tem projetos que, ao seu ver, estão mortos, mas Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que ele te Amém. prometeu. Então, se você crê, Deus ele vai fazer sobre a tua vida. A palavra, esse versículo que eu acabei de dizer diz que Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, Amém. aqui não é uma condição para todos, mas sim para aquele que crê nele. Então, se você crê em Jesus, ele vai fazer sobre a tua vida. Ele vai ressuscitar esse sonho, ele vai ressuscitar Amém. esse projeto, e muitas vezes Amém. parecer morto ou que parece morto aos seus olhos, Jesus hoje ele está ressuscitando. Então, Amém. sonhe, então projete, porque Deus ele vai fazer sobre a sua Amém. vida em nome do Senhor Eu Jesus. creio. E para finalizar, eu gostaria de compartilhar aqui, ler o versículo 39, que diz assim: Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. O sexto tópico que eu gostaria de compartilhar para finalizar essa mensagem é que Jesus já fez. Marta focou no cheiro de morte, mas Jesus queria que ela tirasse a pedra para ver o milagre. E Aleluia. talvez hoje a pedra seja o pecado, a incredulidade, feridas, mas se você tirar a pedra, você vai ver aquilo que o Senhor já tinha preparado para você. Amém. Esse Amém. milagre que aconteceu, a ressurreição de Lázaro, não foi algo que aconteceu no momento, mas desde a primeira palavra que o Senhor lançou sobre a vida de Lázaro. Então, quando foram noticiar Jesus que havia uma enfermidade na vida de Lázaro, o Senhor já tinha dito que aquela enfermidade não era para a morte, mas Aleluia. para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, o Senhor ele já tem preparado o seu milagre, mesmo que as pessoas ainda não enxergam. Naquele momento que Jesus foi até Betânia e foi até ali onde tinha aquela pedra tampando, naquele momento as pessoas não haviam contemplado ainda o milagre. Então, as pessoas estavam ali enxergando de fato a morte, não conseguiam enxergar aquilo que o Senhor já tinha feito como milagre. Mas a partir do momento que ali é tirada aquela pedra, eles conseguem contemplar o milagre
que Jesus Amém. havia feito. Então, meu irmão, muitas vezes você ainda não consegue contemplar o milagre, você está vendo esse projeto, esse sonho como morte, como algo morto, ou muitas vezes esse processo que você está passando, você não consegue encontrar a resolução desse problema, porque ainda você não tirou a pedra da frente do seu milagre. Então, muitas vezes, você não vai conseguir enxergar o milagre do Senhor, você não vai conseguir enxergar aquilo que o Senhor preparou para você, porque tem uma pedra impedindo isso. E como eu disse, muitas vezes a pedra, ela pode ser um pecado, uma incredulidade, feridas que você deixou aberta, mas hoje o Senhor está aqui para cicatrizar feridas, o Senhor está aqui para tirar essa pedra e para fazer com que você veja e contemple esse milagre que ele já preparou para você e para sua vida. Como o tema da palavra diz, o cenário ele já está pronto para o milagre. Aleluias. Agora, nós devemos tirar essa pedra para que, de fato, nós consigamos ver aquilo que o Senhor já fez sobre a minha e sobre a sua Amém. vida. E eu creio que Amém. se você entender essa palavra e tomar para dentro do seu coração, o Senhor ele vai ressuscitar aquilo que aos seus olhos está morto, em nome do Em Senhor nome Jesus. de Jesus. Você Amém. recebe essa palavra, que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por esta palavra. Amém. Bendito seja Deus. Meu querido, que o Senhor continue te usando para trazer jovens para o Amém. altar dele, para trazer famílias para o altar dele. Que Amém. Deus, de uma forma sobrenatural, sobre a tua vida, a vida da tua esposa, faça coisas grandes, Amém. firmes. A palavra de Deus lá em Eclesiastes 3 diz assim: tudo que Deus faz é perfeito, Amém. dura para sempre. Então Amém. eu creio no chamado de vocês, no ministério que Deus entregou na vida de vocês. Amém. Creio em milagres, como Eu você creio. acabou de ministrar aqui agora. Milagres, milagres. O nosso Deus é Deus de milagres. Que o Senhor Amém. te use no meio da sociedade, por onde você for, por onde você passar, com a palavra de vida. Porque Amém. muitos aí fora estão sem esperança. E muitos também dentro da igreja, quando não tem um impacto com Jesus, estão também vivendo esse cenário. Só morte, 4 dias, nada aconteceu. Mas, mediante uma palavra de Deus, na vida de um jovem como você, como a tua esposa, Deus traz a vida, Deus muda a história. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez no quarto de guerra. E já deixa uma outra palavra no azeite aí. Amém. Preparado para a glória de Deus. E tem outros jovens aqui na live, se espelhando em você, em vocês, para que eles possam seguir a Jesus também. Ou, se ele, jovem, está assim, seguindo a Jesus, com esse gás eu também vou. Amém. Então, glória a Deus pela tua vida, pela vida da tua esposa e pelo chamado de Deus na vida de vocês. Glória a Jesus, eu fico muito feliz. E que o Senhor proteja a tua vida, tua esposa, tua casa, teu ministério. Em Amém. nome de Jesus. Obrigada, pregador. Obrigado, pastora Ana, todos que acompanharam. Deus abençoe. É um prazer estar aqui sempre. Deus Glória a Deus, abençoe. gratidão. Que o Senhor te abençoe, amo vocês. Amém. Um beijo no coração, um beijo, minha querida. Deus te abençoe. Glória a Jesus. Deus, ele é fiel. Realmente é o que a palavra diz, o que ele terminou de pregar e ministrar. De repente, a situação que você está enfrentando é semelhante àquela da família de Lázaro. Há 4 dias já nada mais pode acontecer. Ou então pessoas falando, mas você não é que se diz que está na igreja, que ora, que jejuma, que prega para os outros. E agora? E aí, família de Lázaro, vocês não são amigos de Jesus? Não é você que está sempre falando de Jesus? Eu quero ver agora o que vocês vão fazer. Deus não nos coloca em projetos falidos. O Senhor não nos entrega por presa nas mãos dos nossos inimigos. Creia nisso. Ei,
Deus não tem derrota, uma vida de derrota, uma vida de fracasso para nós. Ele não tem. O povo já estava ali chorando, as mulheres pagam, as carpideiras pagam para chorar ali no velório, mas Jesus havia falado, essa situação não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Você ouviu essa palavra nessa manhã? E a palavra de Deus, ela funciona quando nós aplicamos nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Não importa o quadro que você esteja enfrentando. Não importa os gigantes que estão se levantando contra a tua vida. O que importa é que Deus tem uma palavra para você nesta manhã. Isso não é para morte. Isso não é para vergonha. Essa situação não é para destruição. Isso não é o fim. Muitas das vezes, nós mesmos queremos colocar um fim na situação. Mas esse não é o fim que Deus tem para você. Levanta e anda. Fica de pé. Levanta e anda. Elias também se escondeu na caverna, fugindo de Jezabel. Achava que era o fim para ele. Mas o Senhor, ao invés de colocar um fim naquela situação, o colocou ele para trilhar novos passos, novos caminhos, e ainda ele, com azeite na mão, botija, de outras pessoas. Ei, Deus tem propósito para a tua vida. Fica de pé. Deus tem propósito para a tua vida. Para de entregar os pontos. Deus tem propósito para a tua vida. Medita na palavra. Come a palavra de Deus. Ei, tenha esperança. Nesta manhã eu ministro a tua vida. Esperança em Deus renovada. Esperança em Deus. Ora, se a tua esperança for em qualquer mortal, qualquer pessoa dessa terra, considere-se então frustrado. Se a sua esperança for em você mesmo, frustrado. Se a tua esperança for no sistema dessa terra, frustrada a tua esperança. Mas se a tua esperança for no Deus eterno, todo-poderoso, que nunca perdeu batalha, prepara-se para a vitória. Eu sempre gosto de falar sobre a ilustração entre a águia e a galinha. Eu já presenciei isso. Quando vem armando um temporal, antes de escurecer o céu, a galinha corre para o puleiro, para a casinha dela. Nem caiu uma gota de água. A galinha já está se escondendo do temporal. A águia não. A águia estufa o peito com as unhas, as garras, que é o que ela usa para o ataque e para a defesa. Ela se prepara nesse momento que as penas estão caídas, velha, cansada, as garras derrubadas, ela se prepara para dar o seu maior voo. Quando o temporal ameaça, a águia está se preparando para voar mais alto. Faça assim. Pega essas lutas e tira dessas lutas proveito. Tire vantagem das guerras que você está passando. Todas as batalhas que nós enfrentamos são degraus para conhecermos mais o poder de Deus. Tenha visão de águia. Precisamos pedir para Deus, Deus, me dá visão de águia. Porque em meio às minhas guerras, eu quero contemplar Deus. Eu quero ver Deus. Eu quero ver o que será que Ele vai fazer através dessa luta na minha vida. Que Deus vai fazer através dessa... Algo novo Deus vai fazer. Alguma coisa Deus vai fazer, porque não faz parte do caráter de Deus abandonar os seus filhos. Então, alguma coisa Ele vai fazer por mim. Algo Ele vai fazer. Lembra da situação de Jó? Já era o fim. Não tinha mais nada, não tinha mais esperança. Já era o final. E Deus pergunta para Jó, capítulo 39. Jó, onde você estava,
Quando eu criei tudo isso, quando eu fiz criei tudo, Jó, você estava onde? No 42, Jó diz, bem sei que tudo pode, meu amado. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, contigo andar. Essa palavra que Deus te trouxe nesta manhã, o que Deus quer dizer para você? Confia, espera, confia, confia. Tem gente aqui que já está para entregar os pontos. Pega a palavra ministrada nesta manhã pelo presbítero Miqueias e coloca em prática na tua vida, em prática. Pulso para a tua empresa, você não tem que colocar em prática? Assim é a palavra de Deus. Então, confia no Senhor. Voa como águia. Voa. Agora, você imagina os curiosos que estavam cercando a família ali de Lázaro. Eles ali olhando e já essa é a família que confiava no tal de Jesus. E agora morreu, esteve doente, morreu e Jesus nem apareceu, o tal do amigo deles nem apareceu. Mas Deus não nos coloca em planos falidos. Ei, no último momento, para o ser humano, chega Jesus. Lá vem ele. Eu profetizo nesta manhã, lá vem Jesus aí nessa situação. Se você crê, eu não posso crer por você, é você que tem que crer no seu milagre. Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele. É onde Deus entra, a situação não continua a mesma, Débora. Quando Jesus chega na situação, a situação tem que mudar de ruína para milagres. Onde Jesus entra, onde ele chega, Satanás não pode dominar. O diabo não pode dominar em uma situação onde está no controle de Deus. E o que foi ministrado nesta manhã, Deus permite algumas coisas em nossas vidas para crescimento espiritual, para maturidade, para experiência com Deus. O Senhor permite algumas coisas para a vitória. Esse mal não é para a morte. Esse mal não é para a tua vergonha, mas essa situação é para a glória de Deus. Creia nisso. De repente você pode olhar e falar, como isso vai ser para a glória de Deus? Como isso vai cooperar para o meu bem? Não questiona. Confia, espera e veja Deus trazendo mudança de sorte para a tua vida. Existe um inimigo que a gente tem que anular ele, é a murmuração. A murmuração atrai Satanás, o inferno, as trevas para o nosso caminho. Mas quando nós confiamos em Jesus e exaltamos o nome do Senhor, ele vem ao nosso encontro e as brechas são fechadas e Satanás não consegue agir contra nossas vidas, porque nós confiamos nele. Não estou te falando que isso é uma fantasia, que isso é algo muito fácil de fazer. Mas quando nós depositamos nele a nossa confiança, ele faz. E eu estou te falando de algo que eu vivo no meu dia a dia. E eu sei que Deus opera, ele faz milagres, porque ele é Deus, ele é Deus. Ele é muito Deus. Vamos orar para encerrar. Eu creio no teu milagre. Eu creio na mudança de sorte que o Senhor tem para o seu ministério, para a sua família, para o seu trabalho secular. Eu creio no chamado que Deus tem para você. Só que não basta eu crer. Você precisa crer, Larissa, e colocar sua fé em ação. A nossa fé não pode estar dentro de uma caixinha limitada. A nossa fé tem que estar naquele que foi morto. Crucificaram ele, sepultaram ele, mas ao terceiro dia não houve inferno, não houve demônio, não houve sepultura, não houve diabo, nada.
que pudesse segurar Jesus. É nele que nós temos que colocar a nossa fé, porque só ele ressuscitou. Bendito seja Deus. Creia, Davi. Põe a tua fé em oração. Põe teus projetos diante do altar do Senhor. Porque Deus, ele é muito Deus. Vamos orar. Toma posse desta palavra ministrada pelo pregador Miqueias, para a glória e honra do nome do Senhor. Glória a Jesus. Esta luta não é para a tua vergonha, para a tua ruína ou para a tua morte. Essa luta é para que o nome dele, Jesus, seja glorificado. Glória a Deus. Vamos orar para encerrar? Pai, nós queremos te louvar, porque o Senhor tem nos colocou em uma nação cujo Deus é o Senhor dos exércitos. O Senhor é todo poderoso, o Senhor é fiel. Senhor, e nós acabamos. Este mal não é para a morte, não é para a ruína. Então nós colocamos, Senhor, a situação da nossa nação brasileira dentro desta palavra que ouvimos e oramos assim, segundo a tua palavra, que venha um mover sobrenatural de Deus sobre esta nação chamada Brasil. Oh Deus, isso que está acontecendo não vai parar o Brasil, não vai matar os nossos sonhos como brasileiros. Rica badaraçou, não vai frustrar os projetos da igreja. Rica labacalabasteia, rai que menorebalabacaia. Nós, Pai, como povo de Deus, igreja de Jesus na terra, clamamos, Deus, sara a nossa nação, cura a nossa nação, em nome de Jesus. Mostra nessa nação que o poder é teu, que o centro é teu, que a glória é tua, deribalabasteia. Pode ser como no tempo da sepultura de Lázaro. Cadê ele que não chegou ainda? Onde está ele que não veio ver? Porque o cenário que nós olhamos ali em Brasília é de ruína, é de destruição, mas Jesus está vivo e tem todo o poder no céu e na terra. E nós clamamos, Deus, debaixo da cobertura do sangue e do nome de Jesus, nós clamamos, entra com providência, Senhor, naquele Senado em Brasília. Entra com providência para destruir ali todos os projetos de Satanás contra a nossa nação, contra esta família do Bolsonaro, Ricanta, os outros também que estão sendo condenados, Pai, rica labacalabasteia, por homens que se julgam serem Deus, rica laia, que essa força satânica, maligna, caia por terra naquele Senado, naquela cidade. Oh, dericanta labasteia na nossa nação, em nome de Jesus, nós queremos ver o braço forte do Deus vivo, do Deus terrível, se manifestando ali em Brasília, se manifestando ali naquele Senado, contra Satanás e o inferno, em nome de Jesus Cristo. Deus, olha a igreja, levanta a igreja para orar, para clamar. Ricanta, não podemos ser agentes secretos. Rica labacalabasteia, precisamos clamar, porque a tua palavra diz: se o teu povo que chama pelo teu nome se converter dos seus maus pecados, se arrepender, clamar por Jesus, Jesus vem. Como veio o Senhor no túmulo de Lázaro, tu vais se manifestar também na nossa nação. Tu vais se manifestar ali em Brasília, exterminando a morte, em nome de Jesus Cristo. E nós oramos pelas outras pessoas que não conhecemos também, mas que estão debaixo dessa sentença, presos. Que o Senhor traga livramento, que o Senhor entre com providência. Senhor, levanta a nossa nação para viver aquilo que é promessa do Senhor. E uma das promessas é que o Brasil será celeiro de missões,
onde daqui vai partir, missionários para diversas partes do país. Deus, e nós não oramos só pela nossa nação. Oramos Salmo 2:8. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Orar só pelo Brasil é egoísmo. Clamamos sim por essa situação, mas clamamos pelas nações. Nações, Deus, onde não há liberdade de proclamar o evangelho. Nações onde tem missionários, igreja perseguida. Que o Senhor tenha misericórdia, em nome de Jesus. Alarga as fronteiras, Senhor, do evangelho de Jesus entre as nações, e que o nome do Senhor seja glorificado. Traga avivamento espiritual entre as nações, avivamento, aviva os jovens, aviva a tua obra no meio da igreja, os adolescentes, as crianças. Traga esse avivamento, o impacto do céu sobre a terra, em nome de Jesus. Traz cobertura do teu poder sobre as nações. E então, nós, a igreja de Jesus, vamos marchar na terra, declarando, profetizando, só o Senhor é Deus. Não permita a tua igreja baixar a guarda. Não permita a tua igreja levantar bandeiras de homens, mas que a tua igreja levante a bandeira do sangue de Jesus Cristo. Ricabadaia, levanta homens, mulheres, jovens, adolescentes de oração para clamar pelo Brasil, para clamar pelas nações. Nós declaramos a cobertura do sangue de Jesus sobre a família dessas pessoas, do Bolsonaro, do Silas Malafaia, de outros que estão sendo envolvidos nessa situação de perseguição, Senhor, religiosa. Tenha misericórdia e dá à igreja consciência do que significa essa batalha, essa luta. Isso é espiritual, mas nós temos um guerreiro que guerreia por nós, igreja. Então vamos dobrar o nosso joelho e não vamos nos dar por vencido em nome de Jesus Cristo. Senhor, tu é Deus, cobre a tua igreja com teu sangue, cubra nossas vidas com teu sangue, dá-nos um final de semana na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo, exaltando o teu nome na tua casa, celebrando ao Senhor, em nome de Jesus. E eu profetizo, onde chegar o som desta live, vai chegar poder de Deus que cura, que salva, que liberta, que transforma e que muda a história. E essa situação não é para a morte, mas é para a vida. E o cenário de luta que você está vivendo, tudo isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. Larissa, não existe impossível para Deus. Deus entra à igreja no meio das nossas guerras e nos faz mais que vencedor. Deus te abençoe. Tenha um final de semana na presença do Senhor. Eu declaro que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você. Enquanto você aguarda, o Senhor te dá vitória. Em nome de Jesus. Vai debaixo do poder desta palavra ministrada nesta manhã para um final de semana de bênção, de testemunhos e de vitória. Em nome de Jesus. Ama a tua vida. Se o Senhor permitir, estaremos de volta na quarta-feira, declarando em todo o tempo o governo das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família, está nas mãos daquele que nunca perdeu uma batalha. Jesus Cristo, o justo, Filho do Deus vivo. Amo vocês. Deus te abençoe. Vamos continuar orando pela nossa nação, porque o Senhor pode. Glória a Deus. Aleluia. Beijo no coração. Deus é fiel. Manhã de glória. Sinto Deus aqui nesta live. Glória a Jesus. Beijo. Amo vocês. Deus abençoe.